A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo 23, que diz: Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Estamos diante do estudo, o livro de Lucas, no capítulo 21, e hoje falamos anteriormente sobre os sinais da vinda de Cristo, e agora estamos falando da sua segunda vinda. Nós vamos falar hoje sobre a destruição do templo de Jerusalém, que está entre o versículo 20 e o versículo 24 de Lucas. Como já afirmado na passagem anterior, o templo em Jerusalém era uma das grandes obras arquitetônicas da antiguidade. A sua grandeza fazia dele um templo ainda maior do que o templo de Ártemis, deusa pagã, cultuada na cidade de Éfeso. Então, o templo era o centro do culto judaico, e para ali ocorriam israelitas de todas as partes do mundo para cultuar a Deus e oferecer seus sacrifícios. Apesar daquele lugar grandioso, e aparentemente indestrutível, ele seria arrasado de acordo com a profecia de Jesus. E Jesus ele vai dar três advertências, àquele povo naquela época. Então esse parágrafo ele só vai aparecer no Evangelho de Lucas, e se refere à destruição de Jerusalém por Tito e o exército romano em 70 depois de Cristo. Então o sinal iminente da destruição de Jerusalém, versículo 20, que diz: Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua destruição, devastação. Jesus ele está falando de algo que aconteceria 40 anos depois. Jerusalém seria rodeada por exércitos. Preocupado com o bem-estar do povo, ele faz três alertas. Fujam, que diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus alerta também, mandando retirar-se de Jerusalém. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E o outro alerta, ele diz: não entrem em Jerusalém. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Então, apesar da destruição do templo e da cidade serem inevitáveis, a perda de muitas vidas poderia ser evitada. Observe que a preocupação de Jesus não é com o templo material, mas com as vidas que seriam perdidas pela extrema violência do exército invasor. Então chama a nossa atenção o fato de que em nenhum momento ele diz para salvar as coisas do templo, mas as pessoas, que o frequentavam e moravam na cidade. Então, três advertências. Jesus ele não estava preocupado com o templo, mas ele estava preocupado com as pessoas que ali habitavam naquela cidade. Então Jesus ele vai mandar fugir, ele vai mandar se retirar, ele vai mandar que não entrem em Jerusalém. A destruição do templo como cumprimento profético, foi algo profético, foi um cumprimento teologicamente. A destruição de Jerusalém marca a história, a passagem do templo como centro da vida espiritual do povo para o novo templo de Deus, a igreja, composta pelos redimidos pelo sangue de Jesus. Então, no templo, portanto, Deus habita por meio de seu Espírito no coração do seu povo, que lhe oferece sacrifícios de louvor. Então, observe que a cidade de Jerusalém, e o templo, que havia sido construído para ser um referencial do governo de Deus para as nações, por terem feito oposições a Deus, deixou de ser a cidade de Deus, seria destruído
para a partir de então serem uma esperança escatológica para o futuro. Os escritos do Novo Testamento testemunham a transformação do Templo de Jerusalém em um novo templo espiritual criado para as pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Então, a transição da residência terrena de Deus, do Templo de Jerusalém, para a igreja, pode ser associada à vinda do Espírito em Pentecostes, conforme relatado em Atos 2. Então, ela é paralela aos relatos da presença de Deus enchendo o tabernáculo, e o templo. Então, o dia de destruição de Jerusalém, eles são chamados de dias de vingança. Eles cumprem os propósitos divinos de exercer juízo sobre a falta de arrependimento de Israel. Versículo 22 diz: porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Por causa da sua incredulidade, da impertinência, durante muitos séculos os judeus estiveram acumulando ira contra si mesmo. Então, a ira de Deus a semelhança de uma represa, acumulou-se silenciosamente por muitos séculos. Nós vamos ver Beale e Carson referindo-se à profecia de Oséias sobre o juízo divino, Oséias 9:7, também ele comenta: esses anúncios pertencem à acusação de Oséias de que Israel rejeitou Yahvé e rechaçou o seu profeta, servindo esse fato de base para a profecia de que Deus puniria a nação. Então, os mesmos autores ainda vão observar que as palavras de Lucas podem também ecoar Jeremias 51, versículo 6, em que o profeta diz a Israel e a Judá: fugir da Babilônia, para não ser exterminado, pois este é o tempo de vingança do Senhor. Então, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo foi um acerto de conta entre Deus e Israel. Então, a medida da iniquidade de Israel se encheu e Deus exerceu seu juízo. Jesus, ele vai se lamentar pela destruição de Jerusalém. A situação das mulheres grávidas, das mães de recém-nascidos, como ele diz no versículo 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então, o quadro apresentado é terrível e desolador. A aflição será imensa em decorrência da manifestação da ira divina. Deus é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Jesus encerra dizendo no versículo 24: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os templos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então, segundo o historiador Joséfo, cerca de 1.100.000 morreram durante o cerco de Jerusalém pelos romanos. De acordo com o mesmo historiador judeu, 97.000 foram feitos prisioneiros. A chacina romana foi cruel. O templo foi totalmente destruído e Jerusalém tornou-se uma cidade pagã. As palavras, até que os templos dos gentios se completem, significam que a opressão de Jerusalém durará até os fins dos séculos, a vinda do juízo final e o regresso de Cristo em glória. Então, o mesmo tema que o Senhor retoma nos versículos de 25 a 28. Então, nós possamos estar ligados, sabendo que o Senhor cumpre as suas promessas, as profecias têm se cumprido, como se cumpriu aqui no ano 70 depois de Cristo, depois de 40 anos de Cristo ter sido crucificado, ter sido assunto aos céus. Nós vamos ver se cumprindo e ainda continua se cumprindo nesses dias tudo que o Senhor falou
nós devemos estar atentos. Então, devemos viver neste mundo, mas preparado para sair dele, né? Não devemos viver nesse mundo já como se tivesse uma morada fixa, mas preparado para qualquer momento sair desse mundo, seja em glória, quando o Senhor nos chamar, seja quando também chegar a nossa hora. Quem serve a Deus não precisa temer o julgamento, né? Você não precisa temer a nada disso que tem sido falado se você serve a Deus. Você está na presença do Senhor, então não deve temer nenhum julgamento, nenhuma profecia de algo escatológico que está para acontecer, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor. Então, coisas materiais passam, coisas eternas ficam, né? Ponto de atenção de que tudo que é material vai ficar para trás, mas o que é eterno, já diz, é para a eternidade. E a vida com Cristo Jesus, né? O que nós vivemos hoje aqui, a nossa esperança é estar com Cristo Jesus. Então a ira de Deus é dolorosa, mas a sua misericórdia se estende àqueles que se arrependem. Então o segredo é se arrepender, né, de tudo e andar com o Senhor, porque a misericórdia dele não tem fim e aquele que se arrepende encontra o favor de Deus, mesmo que a sua ira seja dolorosa. Então, que nós possamos nesse dia, né, estar ligado nessa palavra, meditando nela, dando ouvido e entendendo que da mesma forma que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, o Senhor tinha já prometido, os profetas já tinham apontado para isso, também o que o Senhor prometeu de preparar lugar, de vir buscar a sua igreja, isso também se cumpre, vai se cumprir. Então nós devemos estar atentos para qualquer momento o Senhor vir arrebatar a sua igreja. Que Deus te abençoe nesse dia, que você venha, ouça o episódio anterior e o próximo episódio nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia.